Dá uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Que bom que você se dispôs a estar na casa do Senhor nesta noite. Com certeza Deus vai falar com você nesta noite, no nome de Jesus. Estivemos aqui nesse sábado com o nosso culto das mulheres MCF. Foi uma bênção, uma palavra poderosa, trazida pela pastora Elisângela, não foi isso? Falando a respeito do toque, e com certeza nesse sábado passado fomos tocados aqui pelo Senhor. Hoje pela manhã, na nossa escola de líderes, falando aqui sobre a intencionalidade em discipular os nossos filhos. Estamos durante todos esses 31 dias do mês de maio, falando sobre família, nossa identidade, e temos assim, nos esforçado para que todos os dias a gente possa reunir as nossas famílias nos nossos lares e aqui na igreja para falar da palavra de Deus, e tem sido uma bênção nas nossas vidas. Hoje de manhã não foi diferente, né? A importância da gente fazer discípulos. Podemos ver ali aquele texto lá em Juízes capítulo 2, do versículo 10 ao 12, falando sobre aqueles homens que falharam em passar a mensagem para a próxima geração. E eu dizia que nesta manhã, nós não podemos falhar. Nós não podemos falhar nesta missão que Deus nos deu. Deus nos deu uma missão de evangelizarmos a nossa família, de sermos os discipuladores dos nossos filhos, de sermos aqueles que ensinam para eles a palavra de Deus. E nós não podemos falhar nessa missão, porque se falharmos, estaremos promovendo uma grande tragédia, não só para essa família, mas também para esse mundo. Pois se os nossos filhos não forem capazes de reproduzir a fé que eles estão vendo em nós, a comunhão que nós temos com Deus, a próxima geração depois deles também não vai, e o mundo não vai receber a palavra através deles. Então vejam a tragédia que será se nós falharmos na missão que Deus nos deu. Deus te deu uma missão, pai e mãe. Cria o teu filho no caminho do Senhor, ensina ele a palavra do Senhor, discipula ele, fala da palavra, né? Em casa sentado, andando pelo caminho, em todas as situações, não deixa de falar da palavra de Deus para o seu filho, para o seu neto, no nome de Jesus. Nessa noite não seria eu que ia pregar, seria o nosso irmão Diácono Elton, mas ele está de serviço hoje. Ele ia trazer uma palavra no último domingo, uma palavra para a família, e eu estava com uma palavra para o próximo domingo, né, que é o Deus da multiplicação, e eu tive que fazer essa mudança com ele, no nome de Jesus. Então nessa noite nós vamos estar abrindo nossas Bíblias lá em Mateus, no capítulo de número 15, de 29 a 39, é um texto muito rico, onde traz para nós muitos ensinamentos importantes, tais princípios que são importantes para a nossa vida. Os princípios de Deus, eles são imutáveis, né? Os princípios que Deus deixou para nós, contidos na sua palavra, eles são imutáveis, eles não mudam, e nós precisamos colocar esses princípios em prática na nossa vida. Então, no capítulo de número 15, a partir do versículo 29, o texto vai dizer para nós da seguinte forma: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá, e veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não querendo despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: donde nos viriam num deserto tantos pães para saciar
tal multidão. E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. No texto que nós lemos, no versículo de número 29, se o irmão lá da mídia puder colocar, no versículo de número 29, Jesus ele chega ao mar da Galileia, e diz o texto que ele subiu a um monte e assentou-se lá. Eu não sei o que Jesus foi fazer naquele monte, talvez ele tenha subido ali no monte com a intenção de orar, porque vendo aquela multidão e as necessidades, ele resolveu orar a Deus e pedir graça para poder atender aquela multidão. Ou ele pode ter, talvez ele estivesse cansado e subiu, e se assentou-se lá apenas para descansar. Pode ter sido isso que levou Jesus àquele monte. Ou pode ser apenas que ele se assentou ali para apreciar a paisagem, eu não sei. Mas o texto diz que Jesus sentou lá em cima daquele monte, e ali ele ficou um tempo a sós. Mas no versículo 30, o versículo vai dizer no versículo 30, que veio ter com ele muito povo, porque aonde Jesus andava, ele era perseguido pelas multidões, por causa dos milagres que ele realizava. Onde Jesus caminhava, as multidões iam atrás de Jesus Cristo, porque ouviam falar dos milagres que Jesus realizava. Muitos vêm para a igreja porque ouvem falar dos poderosos feitos do Senhor, das maravilhas que Deus tem feito, no meio do seu povo. E as pessoas vêm, naquele tempo não era diferente, as multidões vinham até Jesus Cristo, e eles vindo a Jesus Cristo, eles ali traziam coxos, traziam cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou e os sarou a todos. E veja que no verso 31, diz que a multidão se maravilhou vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos andarem e os cegos a ver, e a multidão glorificava a Deus. Isaías, capítulo de número 53, versículo de 4 a 5, nós vamos colocar aqui no telão para a gente ler. Isaías 53, de 4 a 5, vai falar sobre esta obra que Jesus veio realizar aqui nesse mundo. E lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, não precisa colocar, diz que Jesus ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou. A obra que ele realizou naqueles dias, ele está realizando também nos dias de hoje. Precisamos crer, precisamos permanecer nessa fé, precisamos ter essa fé sobrenatural que está em Hebreus 11, versículo de número 1, que é a certeza, o firme fundamento de coisas que se esperam e a certeza de coisas que não se veem. Nós não estamos vendo, mas nós precisamos continuar acreditando que Jesus ele é poderoso para operar milagre ainda hoje. Lá em Isaías prevendo, o que Jesus iria fazer numa profecia, ele diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, e oprimido. Versículo 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu não sei como você entrou aqui hoje, qual é o mal que está te afligindo,
qual é a dor que está te apertando, mas o Jesus que cura está aqui nesta noite. O Jesus que Isaías preveu a vinda dele e a obra que ele iria realizar, ele está aqui nesta noite, aleluias. Diz a Bíblia que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estaria no meio deles, aleluias. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz que a igreja, ela é o corpo místico de Cristo. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. E assim como Jesus naqueles dias que ele andou sobre a terra, ele tocava e ele curava as pessoas, ele também faz hoje através da sua igreja, aleluias. Nós precisamos crer. Isaías capítulo 61 de 1 a 2 também fala sobre esta obra que Jesus veio realizar. Isaías capítulo 61 versículos de 1 a 2. 61, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar-me boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos. Versículo 2, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Essa é a obra que Jesus veio realizar. Essa é a obra que Jesus veio fazer na sua vida. Ele veio te libertar, ele veio te curar. É a obra de Cristo. Você precisa crer nisso. Você precisa receber isso na sua vida. Porque, como eu disse, Jesus não mudou. Ele é o mesmo hoje. Ele está no nosso meio nesta noite. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele conhece a tua dor, ele sabe o que você está sofrendo, ele conhece a tua aflição, e ele está aqui, e ele quer realizar essa obra na sua vida. E a gente vai ler alguns textos sobre milagres que Jesus realizou na Bíblia. A gente vai dar uma passeada agora, lá em Marcos capítulo 1, versículo de 30 a 31 e 34. Marcos, capítulo de número 1, versos 30 e 31 e 34. Diz assim: e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Jesus vai fazer uma visita, igual nós fomos lá hoje na Dona Marina, não é isso, irmão? Jesus vai lá fazer aquela visita, e Jesus foi fazer uma visita para a senhora hoje, amém? Nós estávamos lá e Jesus estava conosco, porque ele hoje, ele está em nós. Como que Jesus hoje vai fazer uma visita para alguém? Quando você vai. Como que Jesus hoje vai tocar em alguém? Quando você, que é a igreja, toca nessa pessoa. É assim que Jesus faz hoje. Hoje ele não está aqui mais de forma corporalmente, mas ele está aqui vivendo na sua igreja e através da sua igreja. Então Jesus entrou naquela casa hoje, né, Dona Marina? Entrou ali hoje para fazer uma obra na sua vida, como ele entrou lá na casa de Pedro, e diz que ele chegando-se a ela, tomou-a pela mão. Jesus segurou na sua mão hoje, não? Segurou, né, Marina? Segurou, não segurou? Ele chegou lá e tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e ela passou a servir a todo mundo. Olha que coisa tremenda. Imediatamente a febre cessou. Essa é a obra que Jesus veio realizar. Deixa Jesus segurar na sua mão hoje. Deixa Jesus segurar na sua mão hoje para esse mal ir embora, para essa dor partir, para essa doença ir embora hoje. Aleluia. Deixa Jesus segurar na sua mão. Versículo 34, perdão. Versículo 34 diz assim: e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Jesus curou muitos enfermos e libertou os endemoniados. Essa é a obra que Jesus veio fazer. No versículo de número 40 ao 42, do 40 ao 42, diz assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me.
E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Veja que com a soga de Pedro ele segurou na mão, com o leproso ele foi e tocou. Ele também quer te tocar nessa noite. Ele também quer que essa lepra que está atormentando a sua vida, porque a lepra ela pode ser física e ela pode ser espiritual. A Bíblia compara o pecado à lepra, algo que está te destruindo, algo que está te fazendo sentir dores, algo que é ruim para a sua vida. Assim como a lepra física que deixa o homem cheio de feridas, abatido, a lepra espiritual do pecado também faz isso. Mas Jesus quer tocar na sua vida hoje, quer te limpar. Se você crê como aquele homem creu, e ele disse: se tu queres, Senhor, pode me limpar. Fala isso para Jesus nessa noite: Senhor, se tu queres, tu pode me limpar. E Jesus disse: eu quero ser limpo. Aleluia. Jesus quer fazer isso na sua vida nessa noite. Lá em Marcos ainda, no capítulo de número 2, versículos de 10 a 12, Marcos 2, de 10 a 12, Marcos 2, de 10 a 12, diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Nós sabemos que esse paralítico foi levado até Jesus por 4, e não foi a fé do paralítico, mas foi a fé das pessoas que carregaram ele, porque aquelas pessoas dizendo: nós vamos levar esse homem até Jesus, e se nós levarmos esse homem até Jesus, Jesus vai curá-lo. Veja que Jesus opera através da minha fé, Jesus opera também através da fé do outro. Às vezes eu não tenho fé, mas o outro tem fé para me levar até Jesus Cristo, para que o milagre aconteça na minha vida. Mas o milagre vai acontecer, porque todos que se aproximam de Jesus Cristo não voltam para casa da mesma forma. Todos aqueles que vão até a Cristo vão ter e recebem o toque do Senhor, e seguram nas mãos do Senhor, serão transformados. Aleluias, porque Jesus não mudou. Também em Marcos capítulo de número 8, versículo de número 22 a 25, Marcos 8, de 22 a 25, chegou-se a Betesda, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. Veja que alguns o milagre é imediato. Veja que em algumas pessoas o milagre é imediato, acontece instantaneamente. Em outros o milagre é um processo. Esse cego, ele não viu imediatamente. Jesus tocou e ele viu as coisas ainda meio embaçadas. Jesus tocou de novo, e depois que Jesus tocou novamente, aí então os seus olhos se abriram. Então não fique triste, quando na sua vida não acontecer de forma instantânea. Espere o processo de Deus na tua vida, porque com certeza, quando você se aproxima de Jesus Cristo, milagres começam a acontecer na sua vida. Tenha essa certeza no seu coração. Aquele cego poderia estar dizendo: não, Senhor, está bom, eu vou embora, mas ele ficou ali e esperou, o milagre se completar na vida dele. Espera em Deus, confia nele.
diz a Bíblia, e tudo mais Ele fará. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, disse o salmista. Marcos capítulo 3, de 3 a 5, Marcos 3, de 3 a 5, o texto também vai falar conosco. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E eles se calaram. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estenda a sua mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Veja que nesse Jesus nem tocou. Ele olhou para aquele homem, ele tinha a mão mirrada, ele estava no canto, porque quando a gente tem um problema, às vezes a gente fica nos cantos, e ele estava escondido para ninguém talvez ver aquele problema físico que ele tinha, porque quem tem um problema, às vezes é discriminado pelas outras pessoas, e aquele homem estava num canto ali, se escondendo o seu defeito, escondendo a sua mazela, mas Jesus viu, e Jesus está vendo hoje você, está vendo hoje a sua necessidade. Ele olhou e viu o problema daquele homem. Ele está olhando, está vendo o teu problema. E ele, quando viu, ele falou para aquele homem, vem para o meio, sai desse canto que você está, vem para o meio. Jesus está te chamando também, vem para o meio nessa noite. Não fica aí escondido, não esconde o teu problema de mim. E veja que Jesus faz com que aquele homem exponha o seu problema. Ele fala para aquele homem, aquela mão mirrada, ele fala, estende a mão. E aquele homem estendeu a mão, e a mão foi curada, irmãos. Não esconda o seu problema de Jesus, não esconda o seu pecado de Jesus, não esconda a sua dor de Jesus. Vem e expõe para Ele, porque Ele quer te curar nessa noite. Aleluia. Lá em Marcos capítulo de número 10, versículos 50 a 52, Marcos 10, irmãos, eu estou lendo esses textos para despertar fé no vosso coração, porque é preciso que a gente creia na palavra, é preciso que a gente creia nas promessas, é preciso que a gente creia na obra que Jesus veio realizar nesse mundo. Ele veio salvar, Ele veio libertar, mas Ele também veio curar, é a obra de Cristo. Ele veio para isso. É preciso que a gente tome isso para nós e a gente creia nele, no nome de Jesus. Marcos capítulo 10, 50 a 52, o texto diz, e ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Veja que um cego, ele cospe no chão, faz lama, faz lodo e coloca no olho do cego. O cego não vê direito, ele tem que orar de novo, mas para esse, ele tinha fé suficiente para ser curado imediatamente. Muitas vezes vai depender da nossa fé, mas o que depender de Jesus, Ele tem poder para fazer. Jesus tem poder para realizar, até quando eu não creio, até quando é por causa da fé do outro, como foi no caso do paralítico levado por 4, foi a fé dos 4, não foi a fé do paralítico, aqueles 4 creram, para levar o paralítico até Jesus, e Jesus também curou aquele homem. Então, se você tiver fé, Jesus vai operar na tua vida nessa noite, e se você não tiver, por causa da nossa fé, Ele vai operar também, no nome de Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 8, 44, Marcos 8, 44, glória a Deus. Essa não era a direção que eu ia seguir na minha mensagem, depois eu vou até continuar a mensagem, mas eu tive que parar aqui no meio, para fazer o que Deus me mandou. E Jesus, ele falou comigo para falar sobre isso com a igreja, para falar com a igreja sobre milagre,
para dizer para a igreja que Ele é poderoso para realizar milagres. Por isso eu estou lendo esses textos. E chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir a mim. Marcos 8, 44. 44 não tem. Então eu errei aqui. É Lucas. É Lucas. É porque na hora de ler aqui, a minha letra estava meio confusa. É Lucas, ali. E chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Ontem, a única coisa que foi dito aqui ontem no culto foi a mulher do fluxo de sangue, né, irmãos? 12 anos sofrendo, 12 anos, né, passando por aquela situação difícil, 12 anos afastada da sua família, 12 anos afastada das festas, 12 anos afastada das comemorações, sendo discriminado. Olhavam para ela, lá vai a mulher imunda, porque a mulher que estava naquele momento, né, era considerada imunda segundo a lei de Moisés. Mas no dia em que ela tomou uma decisão, e muitas vezes é preciso que a gente tome uma decisão assim, e ela pensou no seu coração, ouvindo falar que Jesus realizava milagres. Você está ouvindo aqui nessa noite. Ela falou: se tão somente eu tocar das suas vestes, eu serei curada. Veja que não foi, Jesus nem sabia que ela estava tocando, só soube no momento em que ela tocou, porque ele falou: de mim saiu virtude, né? Às vezes a nossa fé é tão grande que a gente entende que só a gente tocar, não precisa nem Jesus tocar na gente, mas se nós tocarmos em Cristo, nós vamos receber o milagre na nossa vida. E foi no caso dessa mulher. Ela veio por detrás, ela enfrentou os obstáculos, ela passou por cima da religiosidade daquele povo, tocou na orla do seu vestido, e logo o fluxo do sangue se estancou. É assim que Jesus faz, irmãos. Quando ela tocou, Jesus falou: de mim saiu poder, saiu virtude, e ela foi curada. Se nessa noite você tiver essa fé que a mulher do fluxo de sangue teve, para tocar nas vestes de Jesus, você também vai receber a sua cura nesta noite. Aleluia. Lucas capítulo 13, de 11 a 13. Lucas 13, de 11 a 13. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Isso aí também é outra coisa interessante, irmão, porque às vezes a enfermidade pode não ser uma coisa física, pode ser espiritual. Essa mulher, ela tinha um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos, andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Veja que a mulher, ela tinha um espírito de enfermidade e andava encurvada. Quantos anos? 18 anos, mais do que a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue foi 12. Essa mulher tinha 18 anos que não podia endireitar o seu corpo, porque o diabo estava ali oprimindo ela. Era uma opressão demoníaca. E diz ali no versículo número 12: e vendo a Jesus, é lindo isso, porque a gente às vezes acha que Jesus não se preocupa com a gente. A gente acha que Jesus não está nos vendo. A gente acha que a gente está sofrendo sozinho, mas diz o texto que Jesus viu aquela mulher e disse: vendo a Jesus, chamou a si. Jesus está te vendo nessa noite, está te chamando a Ele. Quando nós formos orar aqui nesta noite, você pode ficar sentado nesse banco, ou você pode vir a Jesus Cristo. Você pode resistir no banco, ou você pode vir a Jesus Cristo. E diz que, chamando a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E pronto, a mulher se endireitou. Vê no versículo 13. Versículo 13. Vê se é isso mesmo. Versículo 13. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Jesus vê aquela mulher, Jesus está te vendo hoje. Ele chama aquela mulher assim, Jesus está te chamando hoje. E ele tocou naquela mulher, e logo ela se endireitou. Aquele mal saiu da vida dela. Não volta para casa com esse mal nessa noite, não.
Deixa Jesus te tocar. Deixa Jesus fazer um milagre na sua vida. Jesus não mudou. Jesus é o mesmo. Ele está aqui nesta noite. Aleluias. No versículo de número 32, lá do livro de Mateus, capítulo 15, versículo de número 32. Agora vamos voltar para a mensagem. Amém? Vamos voltar para a mensagem. Jesus chamando os discípulos, chama os discípulos e diz: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Veja que aquele povo estava seguindo Jesus por causa dos milagres, e Jesus, vendo aquela multidão com fome, passando necessidade, Jesus diz para os seus discípulos: eu tenho compaixão da multidão, porque está comigo 3 dias e não tem o que comer. Isso nos mostra a preocupação que Jesus tem com as necessidades daqueles que se achegam até Ele. Jesus, ele tem preocupação com os mínimos detalhes. Ele poderia ter mandado a multidão embora com fome, mas ele falou: eu estou preocupado com essa multidão, porque estão 3 dias sem comer. No verso 33, o texto vai dizer para nós, lá de Mateus 15, versos 33, os discípulos se preocupam e dizem assim: de onde viriam no deserto tantos pães? Olha a preocupação dos discípulos, para alimentar, para saciar essa multidão. Preocupação, eu também ficaria preocupado. Uma multidão, 4.000 homens, fora mulheres e crianças, talvez ali no mínimo 8.000 pessoas, no mínimo, porque as famílias eram grandes. Se cada um ali tivesse um filho, pensa bem, só aí seria o dobro, Só de mulher seria o dobro, todo mundo fosse casado. É lógico que tinha gente que não era, mas as famílias tinham 3, 4, 5 filhos naquela época. Então, no mínimo, por baixo, 8.000 pessoas, por aí, 8.000 pessoas. Então os discípulos, eles olham aquela situação e o que eles conseguem ver? Eles conseguem ver um problema. Jesus, nós temos um problema. Como é que nós vamos alimentar no meio do deserto 8.000 pessoas, criança com fome? Como é que nós vamos fazer isso? Os discípulos vê um grande problema. Não tinha padaria lá no deserto para comprar pão e alimentar aquelas pessoas. Ainda que tivesse, se eu quisesse pegar 8.000 pães na padaria ali, eles não teriam para me entregar, irmão? Então era um grande problema. Mas no versículo 34, Jesus pergunta para eles assim: quantos pães tendes? E eles respondem: 7 pães e uns poucos peixinhos. Talvez o que você tenha hoje na sua despensa seja pouco. Talvez você abriu a despensa hoje no final do mês e falou: caramba, está acabando o arroz. Carne não dá para comprar mais, amanhã a gente vai ter que comer ovo. Irmãos? Às vezes a gente passa por isso. A dificuldade que a gente está vivendo, Alguém falou aí que Jesus está multiplicando os problemas. Foi a irmã Fábia hoje de manhã. Para poder nos sobrecarregar e nos cansar, para a gente trabalhar mais. Oi? Não, foi isso, perdão meu, glória a Deus, até porque não foi eu que falei, perdão. Foi para ver se vocês estavam atentos. Foi o diabo estar sobrecarregando o povo de Deus, com problemas, com dificuldade, para que a gente cansado não busque a Deus. E às vezes acontece isso, a gente abre aquela despensa, o que você tem aí? Aí eu não tenho nada, eu só tenho ovo para me comer amanhã. Às vezes acontece isso. Jesus pergunta para os discípulos: o que vocês têm? E ele disse: nós temos 7 pães e uns poucos peixinhos. Veja que, onde os discípulos eles viram o problema, Jesus vê a oportunidade de um grande milagre. Bom, não tem nada, então é a hora de eu fazer alguma coisa. Às vezes, aonde você está vendo o problema, Jesus está vendo a oportunidade de fazer um milagre na tua vida. Aonde você está vendo dificuldade, aonde você está vendo impossibilidade, Jesus está olhando e falou: olha para mim, porque é agora que eu quero operar um milagre na tua vida. E agora? Eu lembro que certa vez eu cheguei no começo do ano, voltei do Rio de Janeiro. Naquela época o militar não ganhava nem 13º, nem terço de férias, era só o pagamento sequinho.
E era a pior época da minha vida quando chegava em dezembro. Todo mundo tinha dinheiro para gastar e eu não, porque eu tinha 3 filhos, ficava difícil. Então eu voltei duro. Eu ia duro para as férias e voltava mais duro ainda devendo o cheque especial. E eu tinha que comprar os calçados das crianças para ir para o colégio, porque eles estavam sem sapato. E eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro para comprar esse sapato, como é que eu vou fazer? Vai começar as aulas e meus filhos estão sem sapato. Eu já tinha olhado na minha conta, não era no celular igual hoje, né? Eu tinha ido lá no banco, pegado um papelzinho naquela máquina e olhei que não tinha dinheiro. E Deus falou comigo em casa, volta lá e olha de novo. Eu falei, isso é loucura, né, Deus? Eu falei, mas volta, Deus falou, eu vou, né? Eu fui lá, e quando eu tirei o papelzinho de novo, alguém tinha depositado um dinheiro para mim. Eu não sei quem foi até hoje, mas o dinheiro era o dinheiro que eu precisava para comprar o sapato dos meus filhos. Meu irmão, é assim que Deus faz. Aonde tu vê problema, Jesus vê oportunidade de milagre. Aonde tu vê dificuldade, Jesus está vendo a oportunidade de realizar um milagre na tua vida. É assim que Jesus faz. É dessa forma que Jesus faz. Onde uma vez eu com muito sacrifício, naquela época, a gente ganhando um pouquinho, eu comprei um Fusca velho. E com muito sacrifício consegui reformar aquele Fusca, mas com pouca experiência, não olhei nem a documentação do Fusca. No dia que eu fui emplacar o Fusca, que eu reformei ele todinho, e estava até bonitinho agora nessa época, eu verifiquei que o documento do Fusca estava todo errado e eu não tinha como emplacar aquele carro. E o cara falou assim, eu não vou prender o carro porque tu é militar, mas ó, some com esse carro daqui, que senão vai dar problema para você. Eu fiquei com aquele carro alguns anos, com a documentação já vencida, e um dia eu resolvi vender aquele carro. Falei, vou vender esse carro, não vou ficar com esse carro para mim, carro com problema. E aí um amigo meu aqui do Rio falou, pode trazer o carro aqui para o Rio, os documentos, que se você trouxer, é um camarada que trabalhava no Detran, o pessoal que é antigo sabe aí, tá? Zangão, era Zangão que o pessoal chamava, era um cara que não trabalhava no Detran, mas ele ficava lá dentro do Detran resolvendo os problemas das pessoas. Quem lembra disso aí? Só os mais velhos, era aquele cara nem despachante, era Zangão mesmo, é Zangão, ele ficava lá, no meio do Detran, conhecia todo mundo, pagava cafezinho para as pessoas e resolvia alguns problemas. Pode trazer que eu vou resolver. Eu vim para o Rio todo animado, já tinha vendido o carro. Eu falei para o cara, eu vou para o Rio, vou acertar os documentos e trago para você, coisa ilícita, né, irmão? Deus me perdoe, mas eu fiz isso. No desespero, não queria perder o dinheiro, errei, mas Deus me perdoou a si mesmo. Mas Deus realizou um milagre na minha vida nesse dia. Aí eu vim, não consegui, ele falou para mim assim, rapaz, não vai dar não, porque estão prendendo todo mundo no Detran lá, está difícil, não vai dar para me resolver o seu problema. Voltei para Barbacena, gastei o dinheiro que o cara me deu, porque quando eu vinha sempre com pouco dinheiro. No dia que eu cheguei lá, parece que o cara estava de binóculo me esperando, que eu cheguei em casa, o telefone tocou, e aí? Vamos lá agora no Detran, passar o carro para o meu nome? Eu falei, agora, senhor. Dobrei o joelho, irmão, tem que recorrer a Jesus. Eu vi um grande problema, irmão, falei, agora, estou ferrado, eu vou chegar lá, não vou conseguir passar o carro para o nome dele, e o dinheiro que ele me deu, que eu já gastei. Dobrei o joelho e comecei a orar, irmão, comecei a orar, falei, me espera aí, meia hora que eu estou chegando, vai me orar primeiro. Dobrei o joelho e comecei a orar, abri a Bíblia, aí Deus me deu uma palavra de vitória. Eu falei, agora, fui cheio de fé, né, irmão? Crente novo convertido, falou, Deus falou comigo, Deus vai fazer. Aí eu cheguei lá, quando eu botei o carro para poder fazer a vistoria, o cara que veio ver o carro é o mesmo cara que condenou o carro da primeira vez que eu levei o carro lá. Quando eu vi o cara vindo na minha direção, eu larguei o carro, larguei o camarada que queria comprar o carro lá e fui embora correndo. Falei, o que eu vou fazer agora? Aí, naquela época, eu fui numa agência telefônica. Isso ninguém sabe, se é gente novo não sabe disso. Um lugar onde a gente telefonava umas cabines, né? Tinha umas cabines, né? E eu entrei numa cabine daquela, fechei a porta, peguei um telefone e falei, Deus, o que está acontecendo? Irmão, foi desse jeito. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? O Senhor me deu uma palavra de vitória, logo aquele cara, Senhor, que falou que não tinha jeito. Senhor, o que está acontecendo? Meus irmãos, eu estava falando com Deus no telefone. É assim, irmãos, crente é doido, mas é assim que Deus faz. Eu estava falando com Deus no telefone, Deus me deu uma visão, me mostrou assim, o povo de Israel no Mar Vermelho, né, e o exército de Faraó vindo na direção deles. Deus me deu essa visão, e de repente o povo se volta para o mar e o mar se abre. Irmãos, eu desliguei o telefone e saí cheio de fé, irmão. Falei, agora.
Quando eu cheguei lá naquele lugar, o rapaz pegou com um papel na mão, falou, o cara já fez a vistoria, me deu esse papel para a gente pagar lá essa DARF, lembra da DARF? Me deu essa DARF para a gente pagar lá no banco, para resolver esse problema. Fui lá com maior alegria, paguei, passei o carro para o nome do cara, irmão, e me livrei daquele problema para a glória de Deus, irmão. Aonde eu vi o problema, Jesus viu a oportunidade de um grande milagre. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? É assim que Ele faz, irmãos. É assim que Ele faz, são experiências que Ele nos dá, na minha ali fraqueza, na minha pouca fé, né? Até ali querendo fazer uma coisa errada, que Deus me perdoou naquele tempo, porque eu não tinha tanto conhecimento quanto eu tenho hoje, né? Deus operou um milagre, o rapaz ficou feliz com o carro, levou o carro para casa, eu também fiquei feliz que eu me livrei daquele carro, e tudo se resolveu. É assim que Deus faz, Deus opera, onde a gente vê problema, Jesus vê possibilidades, oportunidade de fazer um grande milagre. Os discípulos, eles estavam limitados pela visão humana, e às vezes quando a gente vê o problema, quando a gente vê a dificuldade, a gente está limitado pela nossa visão, a gente está olhando só para a terra, mas a gente tem que levantar os nossos olhos para Deus, né? Levante os seus olhos para os montes, porque é de lá que te vem o socorro. Aleluia, diz a palavra, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Para Ele não há impossíveis, irmãos. Não há impossíveis. A gente precisa ter essa fé, a gente precisa abrir a nossa visão, deixar de olhar para baixo, visão humana. A gente precisa, né, ali largar essa visão que é limitada pelas circunstâncias. A visão humana, ela é limitada pelas circunstâncias, porque nós somos terrenos, então a gente só acredita naquilo que a gente pode tocar, só acredita naquilo que a gente pode ver, mas a gente tem que aprender a viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, irmãos. Imagina bem Moisés, diante daquele mar, o exército lá vindo para atacar ele, o povo falando, e agora, Moisés? Como é que vai ser? Você nos trouxe aqui para o deserto para a gente morrer aqui. Deus fala para Moisés, Moisés toca o mar e o mar se abrirá. Irmãos, era um grande problema, mas Moisés tocou o mar, e o mar se abriu, irmão. É isso que Deus quer fazer na sua vida, Ele quer abrir o mar diante de você, Ele quer te livrar desse problema, Ele quer te livrar dessa dor, Ele quer te livrar dessa agonia, Ele quer operar milagre na sua vida, porque Jesus não mudou, Ele é o mesmo, Ele quer te dar visão espiritual. A visão humana vê problema, a visão espiritual vê possibilidade de milagre. Quando o problema vem, você falou, glória a Deus, porque agora eu posso viver um milagre na minha vida. É difícil isso, né, irmão? Eu sei. A gente dá glória a Deus na hora do problema, né? Mas é nessa hora que a gente tem que ver a possibilidade do milagre, né, irmãos? É nessa hora, irmãos. Irmãos, Deus não mudou. Deus é o mesmo, Deus não mudou, né? Quando o ônibus atropelou meu filho, com 7 anos de idade, abriu a cabeça dele em 2 lugares, jogou ele para cima, ele subiu lá uns 3 metros de altura, me contaram isso, eu não estava presente na hora, mas quando me entregaram ele nas minhas mãos, com a cabeça sangrando, eu levei ele para o hospital, cheguei lá e quando rasparam a cabeça dele, eu vi aquela cabeça inchada. Irmão, só tinha um jeito, era acreditar em Deus. E naquele dia, Deus falou comigo no profundo. Eu lendo um livro, Deus fala comigo. Irmão, quando Deus fala comigo naquele dia, e Ele disse, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Aquela palavra foi entrando no meu coração, e Ele disse, né, eu sou teu refúgio, tua fortaleza, teu socorro bem presente na angústia. O medo foi saindo, irmão, e Ele disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. A palavra entrou, eu dormi, irmão, o medo saiu naquele momento. E quando eu acordei de manhã, a cabeça do menino estava normal, irmão. Os pontos estavam lá, os cortes também, mas aquele inchaço foi embora. O menino levantou da cama, desceu da cama hospitalar, falando comigo, foi ao banheiro sozinho, e eu olhando, porque eu sou aqueles pais infantaria, irmão, eu não ajudei não, vai descer da cama, desce aí que eu quero ver. Ele desceu as escadas, foi no banheiro, eu falei, vai, voltou para a cama, sobe, ele subiu, sentou na cama, conversou comigo, falei,
o milagre já aconteceu. Você pode aplaudir, irmão? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Irmão, são milagres que a gente vive no nosso dia a dia. São milagres que Deus opera, porque Deus não mudou. Jesus não mudou. Jesus está aqui conosco nesta noite. Aleluias. Jesus manda no versículo 35 a multidão se assentar no chão, e ali ele diz: tomando os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Nesse texto aqui do versículo 35, nós temos alguns princípios importantes para nós aqui. Primeiro princípio: Jesus dá graça por aquilo que ele tem. Jesus pega 7 pães e alguns peixinhos. Não dava para ele alimentar a multidão, mas ele pega aquele pouco que ele tem e ele levanta aos céus e agradece ao Pai. Irmãos, a gente tem que parar de reclamar. A gente tem que ser mais grato a Deus. A gente tem que ter um espírito de gratidão. Está faltando hoje na igreja do Senhor. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Deus tem nos sustentado, Deus tem nos mantido de pé. Irmãos, você está aqui hoje, mas muitas pessoas não conseguiram chegar nas igrejas hoje. Muitos ficaram pelo caminho. Tem gente que está na posse, chorando de dor, mas você está aqui, glorificando a Deus, né? Tem gente que perdeu entes queridos hoje, mas você está aqui, irmãos. São coisas que nós temos que entender, que nós temos muitos motivos para ser gratos a Deus. Às vezes a gente olha para a nossa vida e começa a reclamar. Às vezes a gente olha para aquilo que a gente tem, é pouco, mas você, em vez de agradecer por aquele ovo cozido que você comeu hoje, fala: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque tem gente que não comeu nada. Você chega na tua casa, é humilde, talvez não esteja nem rebocada, mas tem gente que está morando na rua, embaixo da ponte. Você tem que ser mais grato por aquilo que Deus tem te dado. Jesus pega os 7 pães e os poucos peixes, e ele dá graça, e você precisa ser grato pelo que você tem. Isso é um princípio, irmão. Às vezes fica reclamando, para de reclamar, começa a agradecer a Deus. Agradece a Deus porque você enxerga, agradece a Deus porque você está vivo, agradece a Deus pelo ar que você respira. Seja grato a Deus. Esse é o primeiro princípio que eu quero que você aprenda aqui nessa noite. O segundo princípio, nesse versículo 35, é que Jesus pegou o pouco que ele tinha nas mãos e compartilhou e distribuiu com os discípulos. E diz que os discípulos distribuíram com a multidão. O primeiro milagre, o que Jesus tinha era pouco, mas foi o suficiente para dividir com os discípulos. Jesus pega o que ele tinha e divide com os seus discípulos. Era pouco, mas quando ele começou a dividir, foi suficiente. Os discípulos tinham pouco, eles tinham pego de Jesus, era pouco, mas quando eles começam a distribuir, eu não sei como é que o milagre aconteceu, a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando, eles iam dando pão, e quando eles olhavam no cesto, tinha pão de novo, ele dava de novo. O pão estava acabando, quando eles olhavam, não acabou, tinha mais, né? Irmãos, o milagre aconteceu quando eles começaram a dividir. A pior tragédia na nossa vida de cristão é quando a gente não sabe dividir o que a gente tem. É quando a gente começa a reter, quando a gente começa a querer guardar. Não tem pouco, então eu não vou dar para ninguém, né? E veja que isso acontece mais com quem tem mais. Quem tem pouco geralmente divide mais, sabia disso? Quem tem muito tem medo de dividir e acabar, é engraçado isso. Quem tem pouco, pega e divide com o outro. Mas quem tem muito, às vezes fica retendo, irmão, não quer dividir. Isso é uma tragédia. Mas veja que quando os discípulos, eles começam a dividir, o segundo milagre acontece. O que os discípulos tinham era pouco, mas foi suficiente para a multidão. E o terceiro milagre que aconteceu dentro do segundo princípio, que é o princípio da divisão, né? É o princípio da doação. E às vezes nós estamos aqui todo mês, de final do mês,
todo começo do mês, no segundo domingo, pedindo doação para poder te ajudar outras pessoas. E tem muita gente que tem e não traz. Certo ou não? Ah, não vou levar esse mês não, porque vai me apertar. Se eu der 1 quilinho de arroz, vai apertar. Se eu der um sachê de tomate, vai apertar. Irmãos, para com isso. Aprenda a dividir, irmãos. Eles dividiram. E conforme eles foram dividindo, irmão, aquilo foi se multiplicando, né? E o terceiro milagre, irmãos, é que todo mundo comeu dos 7 pães e dos peixes, e ainda sobrou 7 cestos cheios. Daquilo que eles deram, ainda sobrou 7 cestos cheios. Esse é o versículo do saquinho de pipoca. Lucas capítulo 6, versículo 38. Vou falar de novo, né, irmão? Preciso falar, né, irmão? Conhece o versículo do saquinho de pipoca? É esse aí. Vou explicar por que é o versículo do saquinho de pipoca. Lucas 6, 38, para mim? Pode ser? Meus amigos ali da técnica. Lucas 6, 38. A igreja já conhece, porque eu já falei isso aqui zilhões de vezes, né? Dá e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Por que eu digo que esse versículo é o versículo do saquinho de pipoca? A pipoca de hoje não, mas o pipoqueiro de antigamente, da minha época, quem tem mais de 40 sabe disso aí. O pipoqueiro de antigamente, quando você pedia um saquinho de pipoca para ele, o que ele fazia? Ele colocava pipoca dentro do saco, não é isso? Boa medida, dá e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada. Ele colocava a pipoca dentro do saquinho, o que ele fazia com aquela parte de trás da pazinha? Ele recalcava, ele dava aquelas socadinhas. Lembra disso? Quem lembra disso aí? É uma memória que a gente guarda, né? Ele dava aquela socadinha, recalcar, né? Depois que ele recalcava, como é que ele fazia com o saquinho? Dava aquela batidinha assim do lado, dava uma sacudida, irmão. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Aí depois que ele enchia o saquinho de pipoca, ele te dava, você não conseguia segurar. Era muita coisa, caía pipoca pelo chão. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. É assim que Deus quer te dar. Quando você divide, dá e ser-vos-á dado. Então, meu irmão, a bênção é dar. Quanto mais eu dou, mais Deus me abençoa. Amém? Mas quando eu retenho, esse versículo, essa promessa não vai acontecer na minha vida. Mas quando eu me disponho a dar, eu vou ver milagre na minha vida. Estou indo para o final. Como é que os irmãos falam? Caminhando para o final. Terceiro princípio que a gente encontra nesse versículo 35. Jesus dá aos discípulos e os discípulos à multidão. Jesus vai dar para você que crê. Jesus vai dar para você que confia. Jesus vai dar para você que é nascido de novo. Você é discípulo de Jesus Cristo. Mas quem é que vai dar para a multidão? É você. É você quem tem que levar essa palavra amanhã lá fora. É você que tem que levar lá no seu trabalho. É você que tem que levar essa palavra, esse pão amanhã para a sua família, na sua escola. É você. Jesus dá aos discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui? Jesus dá aos discípulos. E os discípulos dão à multidão. E esse é o terceiro princípio. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Jesus lá em Marcos capítulo 16, nós lemos isso hoje lá na Dona Marina. Lá, Marcos capítulo 16, 15 e 18, para a gente encerrar. Diz assim: e disse-lhes, Jesus fala para os discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os sararão. Só até aí. Amém, irmãos? Veja que
Quem estava curando lá em Marcos, em Lucas, quem era? Era Jesus. Mas agora Jesus fala para a gente assim, Jesus nos deu, e agora Ele fala para a gente, agora vocês vão, que vocês vão fazer as mesmas coisas, vocês também vão impor as mãos, vocês também vão curar enfermos, vocês também vão libertar as pessoas dos seus demônios. Ele deu para nós, e agora nós temos que dar para o outro, amém? Mas nessa noite, eu quero chamar você para receber, quero chamar você para vir para o meio nessa noite, quero chamar você para estender as mãos para Jesus como o homem da mão mirrada. Expõe o teu problema para Ele. Enquanto o Ministério de Louvor vai cantar aqui, é o segundo hino, eu acho que eles vão cantar. É o segundo? O segundo louvor que vocês vão cantar nessa noite? Aquele que, vai segundo que cantou. Como é que é, Marlon, o louvor que eu mandei tu botar lá no carro hoje? Apenas um toque. Não, esse não. Não, tem um hino que a gente cantou aqui hoje, do milagre. Oi? Deixa-me tocar. Foi esse, é esse aí mesmo. Então eles vão cantar esse louvor. Enquanto eles estão tocando esse louvor, eu te convido a vir aqui na frente para tocar no Senhor e deixar o Senhor tocar em você, para que você possa também estender a tua mão para Jesus. Jesus possa operar um milagre na sua vida. Aonde você está vendo problema, Jesus está vendo possibilidade de milagre. Então não fica no seu lugar não, vem para frente, deixa Jesus tocar na sua vida nessa noite. Oh glória. Glória a Deus. Vem tocar no Senhor. Jesus quer fazer milagre na tua vida nessa noite. Se não for pela tua fé, vai ser pela